compra bem. E Panvel, você sempre bem. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a TV Com, canal 36. No programa de hoje, nós vamos esclarecer sobre a síndrome de Tourette. Também um bate-papo sobre o livro Sexo, Muito Prazer. E para começar, um outro livro muito interessante que vai ser lançado na próxima semana. Aprendendo a lidar com os medos, a arte de cuidar das crianças. Fique conosco, Falando está entrando no ar. É verdade, não é assim que um livro chega à sua quarta edição. Aprendendo a lidar com os medos, do Dr. Júlio César Valls, chega à sua quarta edição, revista ampliada, tudo isso, Júlio, seja bem-vindo. Dr. Júlio lançou esse livro há alguns anos atrás, eu acho que eu acompanho desde a primeira edição, com muito prazer. Ele é psicólogo, psicanalista, doutor em ciências médicas e médico clínico, psicanalista e psicólogo clínico. Também é um grande pesquisador, ele atua como pesquisador do Laboratório de Psiquiatria Molecular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É professor do curso de Psicologia da Unisale. Tudo isso um longo currículo, não vamos... E sabe que me encanta este livro, está todo riscado, todo anotado, desde o começo, que é no prefácio tem uma frase do Picasso. É necessário muito tempo para tornarmos-nos jovens. Medo do quê? Qual o nosso primeiro medo? Boa pergunta, Tânia. Tu achas? Agora, Quais são os primeiros medos de uma criança? Os primeiros medos, as pesquisas sempre mostram que o primeiro grande medo de um ser humano é o medo da separação. Medo de ser abandonado? Não, eu acho que... Não, separação. Uma criança pequena, ela não tem ideia do abandono, mas ela tem a percepção do abandono, né? Então, vamos imaginar o seguinte, um bebê está deitado num carrinho, dormindo, e a mãe está a mãe, uma avó, empregada na cozinha fazendo alguma coisa. Aí o bebê acorda chorando. O que acontece na casa? Imediatamente a pessoa que cuida desse bebê vai ao encontro do bebê. Uhum. Vai lá, pega ele do carrinho, tenta ver se a fralda que está molhada, ou se é fome, ou se é só vontade de sair do carrinho. Quer dizer, acolhe a criança, acode, tenta resolver a situação. E geralmente se acalma a criança. Sim, tem aquele jogo também, doutor Júlio, que é o de esconder-se e de mostrar-se. Isso. Que é um jogo bem profundo, não é? Que não é uma brincadeira qualquer, tem um significado muito grande, muito amplo. Toda brincadeira é uma brincadeira e sempre tem um significado. O importante é que a gente mantenha sempre o espírito do brincar, porque a brincadeira é a capacidade que a criança tem de investigar a vida, ludicamente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que existe muito isso, né? Assim, a ideia de que armas de brinquedo, digamos assim, incentivem um espírito mais violento numa criança. Então, o pai lá, acreditando nessa ideia, proíbe o seu filho de ter armas de brinquedo. Um dia ele chega em casa e o menino pega uma régua ou um pauzinho de pessegueiro, aponta para o pai, pá! Se o pai tiver uma capacidade satisfatoriamente boa de entender que isso é um brinquedo, ele vai cair para o lado, vai morrer, ou vai desviar a bala e dar um tiro de volta, quer dizer, ele vai entrar no jogo. Sim. Se ele for um pai que não entende que isso é uma brincadeira... Que não sabe brincar. Que não sabe brincar, portanto, não vai entender que é uma brincadeira, ele vai tornar isso como um fato, como uma verdade, como uma coisa bruta. E vai pensar assim, eu estou criando um bandido. E começa a querer educar a criança e a brigar com ela, e tratar mal, castigo, etc. Quer dizer, acho que isso é um elemento importante que está no livro. O livro todo ele tem o pano de fundo, é de que o adulto, para não atrapalhar o desenvolvimento de uma criança rumo à responsabilidade e à criatividade, o adulto tem que poder administrar cotidianamente
o brincar dentro de si e o brincar com a criança. Se o adulto fizer confusão em relação a isso, ele vai confundir a criança, porque a criança vai começar a achar que ela realmente é perigosa, ou pelo menos ter um delírio de grandeza. E o cuidar de crianças deveria ser uma regra, é uma questão de saúde pública. Cuidar das crianças é uma questão de saúde pública. Eu não tenho verdade. a menor dúvida disso. Não existem dúvidas com relação a isso. Vamos dizer assim, a capacidade que uma criança tem e um adolescente e um adulto tem, vem dos seus primeiros anos de vida. Claro que não depende só do pai e da mãe, depende um pouco da sua herança genética, da sua constituição, etc. Mas a função do pai e da mãe é tentar ajudar para que a vida no seu cotidiano não seja tão dramática. Então, por exemplo, o bebê esse chorando no carrinho, quando vai lá a pessoa que acolhe ela, vamos imaginar que esse bebê ficasse 2 horas chorando e ninguém fosse acudir essa criança. Então, eu uso essa imagem no livro, né? Quer dizer, a criança estaria emitindo uma mensagem para o espaço por longo tempo, muito tempo. Então, essa mensagem iria ao infinito permanentemente e a criança entraria num estado de ansiedade, que tem a ver com os medos. Sim, a ansiedade e medo. Porque a gente fala muito de ansiedade e medo, mas pode estar sendo criado, neste momento, com essa sensação de abandono, uma criança ansiosa. Começa aí uma ansiedade, um medo num ser. Não, o medo faz parte da vida, Tânia, porque isso é todo o sistema neurológico, do sistema nervoso central inicial é movido ao medo. Isso, os animais são assim. Se nós não tivermos medo, nós não o medo tem uma sobreviveríamos. função protetora na vida. Sim. Né? Porque a gente consegue, quando tem um certo medo, receio, a gente se cuida. O problema é que o ser humano, ele além desse cuidar, como ele é um ser da linguagem, ele também exagera, ele começa a confundir as coisas e a colocar medo onde não existe. Por exemplo, eu tenho medo de cobra e eu vejo uma cobra na TV, eu começo a ter suor nas mãos, desligo a TV e o medo não passa. Mas como é que esse medo que deveria ser, doutor Júlio, desculpe lhe interromper, que deveria ser um sentimento normal, de sobrevivência, etc., passa a ser uma tragédia para algumas crianças? Medo de cães, medo de escuro, medo de trovão, medo de cobra, medo de qualquer coisa, medo de elevador, um medo que até passa do normal desse ser saudável, ter medo, sobrevivente. Isso. Bom, primeira coisa que eu acho importante a gente ter bem claro, quando a gente é pai e mãe, a gente sempre acha que o filho da gente não vai dar certo na vida. Então, se ele tem um pequeno problema, alguma alteração, alguma coisa assim que a gente acha que não é no seu normal, a gente já entra, fica com medo também como adulto. Sim. E a tendência é que quando a gente entra nessa situação, a gente tende a cuidar menos da criança, ficar mais ansioso. Bom, tirando esta parte, a observação mais importante que um adulto tem que ter é de que se esse medo ele é muito intenso, persistente por longo tempo, 3, 4, 5 meses, e impede a criança, por exemplo, de sair de casa, ou de brincar, ou de agir mais ou menos socialmente, aí sim a gente deveria ficar mais ou menos preocupado. Sim, aquela criança que tem medo de estranhos, medo de... Medo de estranho, mas ela vai para a rua, consegue ir no shopping, vai no cinema, que às vezes se assusta um pouco, mas consegue fazer a sua tarefa, esse é um medo normal e vai passar. Sim. Isso vai passar, não tem problema. O problema é que quando ele se torna um impedimento. Sim, tem capítulos interessantes, porque tem medos típicos dos 3 primeiros anos de vida, do primeiro ano, dos 3 aos 6, etc. Muito didático, muito Ele é bem didático. Ele é um livro escrito para pais e professores, especialmente pais e professores, vós e vós também. A avó que leu com muita atenção. Claro, eu lembro bem que tu... Porque ser um cuidador, nem todas as pessoas estão aptas para serem cuidadores de crianças. Infelizmente, não. A gente observa que muitos adultos, eu vou dizer muitos mesmo, têm grande dificuldade de cuidar de crianças. Às vezes os próprios pais. Claro. Por várias razões, ou porque eles não desenvolveram dentro deles a capacidade lúdica. E capacidade lúdica quer dizer, assim, não se assustar de imediato com o que está acontecendo. Quer dizer, poder parar, pensar, conversar. Quer dizer, com esse menino que dá o tiro no pai com uma régua, se o pai não tem o lúdico dentro dele, uma capacidade imaginativa, ele vai tornar o filho dele, vai imaginar que o filho dele é um bandido. E o que não é verdade, porque toda criança gosta de dar um tiro, de apontar uma arma, de tentar brigar com o pai, etc. Então, se o pai é intolerante, a mesma coisa é a mãezinha.
Vamos supor que o bebê lá de 6, 7 meses, 8, começa a nascer os dentinhos e ele ainda mama, e morde. Sim. É impressionante que tem certas mães que conseguem, assim, tira o bebê do seu peito e diz assim, tá doendo, vamos conversar, assim não vai dar, vamos organizar essa bagunça. Agora, tem mães que dizem assim, tá vendo, desde pequeno ele é malvado, e bate na criança de 6, 7, 8 meses. Então, essas pessoas têm uma dificuldade lúdica. Claro que a mordida dói, bebê não obviamente. está sabendo que está mordendo. Não, ele não sabe que isso faz parte da criatividade dele de explorar o mundo com a boca. Certamente. E a gente tem que saber disso, porque senão a gente vai maltratar a criança. Sim. E ela vai começar a pensar, puxa, se estão maltratando é porque eu sou mal mesmo. Doutor Júlio Valls, uma pergunta que chega de telespectadores, 318-5593, o nosso telefone. Aqueles pais que assustam o filho, tipo, olha, o bicho-papão vem te pegar, vou apagar a luz, tu vai ficar sozinho no escuro. O que dizer? Eu acho que a razão pura... Quando os adultos trazem... a razão pura e simples disso ainda não me preocupa. Me preocupa se a intenção disso é castigar uma criança. Se é para castigar, porque daí vai estar com o peso do castigo. Gera um tom de ameaça profunda. A criança nota isso. Agora, quando é uma brincadeira, a criança nota que o pai está brincando. Então, a gente tem que saber diferenciar. Por exemplo, uma vez uma mãe me perguntou, seu Júlio, eu tenho muita preocupação com meu filho, porque o pai dele, que luta judô com ele todos os dias. E eu acho que isso é ensinar mal uma coisa para a criança. Ele disse, olha, tu tem que ficar feliz porque um pai brinca com o filho. Isso é uma brincadeira. Agora, se for para castigar o filho, aí eu tenho que ficar preocupado. Por exemplo, vamos supor que um menino de 3 anos está em casa brincando no chão, 9 da noite, lá com as coisinhas dela. E o pai chega em casa preocupado, nervoso, brabo, por alguma razão, olha para a criança e diz assim, o que tu está fazendo aqui no tapete? E dá um pontapé na criança. Existe isso, existe. Claro. Aí a criança olha para o pai e o correto seria ela pensar assim, meu pai é louco. Mas ela não pode pensar isso, porque senão ela vai ficar sem pai e vai ficar abandonada. Então ela faz uma inversão e pensa assim, o que foi que eu fiz? Que é o sentimento de culpa do outro livro com o Paulo Guedes. Então esta inversão é que era de uma crueldade brutal, porque o pai ou a mãe, no caso, não puderam ou não tentaram reverter isso e chamaram isso de educação. Sim. O doutor Paulo Sérgio sempre dá esse exemplo. Você Aliás, imagina, ele faz aqui o prefácio do livro, doutor Paulo Sérgio Rosa Guedes. Tu imagina, Tânia, se em vez de uma criança de 3 anos tiver um Rottweiler de 6 meses, vai lá dar um pontapé no Rottweiler para ver se ele não te agride ou não te mata. Sim. A criança desprotegida, ela não tem como se proteger de um adulto maluco, mas o Rottweiler tem. Então, a capacidade lúdica de um pai ou de uma mãe é fundamental para a educação de uma criança. A gente não precisa ficar todos os dias de saúde mental completa, mas a maior parte do tempo seria importante para as crianças. Sim, tem pessoas que não falam o mesmo idioma, como se diz, não tem o entendimento que um adulto deveria ter de uma criança. Claro. Mas o livro é esclarecedor, é uma luz que acende, eu acho que na cabeça de todas aquelas pessoas, para difundir toda essa informação, né? Para promover o bem-estar, que é tudo que a gente quer. É um adulto saudável que se crie, né? Que as nossas crianças se transformem em gente boa. Gente boa. Gente boa quer dizer, tenha uma capacidade mínima de enfrentar as dificuldades, porque a vida é cheia de dificuldades, né? Certamente. Capacidade de enfrentar as dificuldades criativamente. Acho que isso é a mensagem mais importante do livro e eu estou muito feliz, Tânia, porque ele está na 4ª edição, despretensiosamente, ele chegou aqui, 8.000 livros vendidos e... É muito bom. É bastante. Isso é um sinal muito legal, muito positivo. Eu estou bem feliz com ele. Eu também fico muito, já que acompanho desde a primeira edição. Claro. Doutor Júlio César Valls convida para o lançamento nesta 4ª edição. Terça-feira. É terça-feira, né? Nesta 4ª edição do livro. Terça, dia 23 de novembro, na cervejaria da Dubir, no shopping Bourbon Country, lá na Túlio de Rose, 80, 2º andar. E eu queria agradecer também o doutor Paulo Sérgio Rosa Guedes, também mandou um e-mail dizendo do seu encantamento por ter sido convidado para fazer esse prefácio.
Eu agradeço muito. O Sentimento de Culpa é um livro ótimo. Quando forem aos autógrafos deste, já também tomem contato com o Sentimento de Culpa. Deixa eu até fazer um comentário que o livro vai estar à venda a partir do dia 25 na Livraria Cultura, aqui no Bourbon também, ou pelo site da Livraria Cultura. Tá perfeito. livrariacultura.com.br. São profissionais. E são, realmente. Não é uma livraria só, não são vendedores de livro, Não, é uma não, grande livraria, né, doutor Júlio? Obrigada, doutor Júlio Valls, foi Obrigado, como Tânia. sempre. E obrigada pela presença. O Franco. Franco, lindo Franco, que veio aqui assistir a entrevista do pai. Um beijo, Franco. Olha lá que lindo. Depois do intervalo, um papo sobre sexo. Muito prazer, hein?